no Microsoft Fabric, a capacidade ela é o coração do ambiente. É ela que sustenta todos os processos de engenharia de dados, de Power BI, de Analytics. Com a integração do Microsoft Fabric e o Power BI, todos os processos que eles eram separados, como por exemplo, análise de dados e processamento de dados, agora eles estão competindo pela mesma computação. Qual que é o resultado disso? Throttling, rejeições, indisponibilidade, pipelines falhando, relatórios lentos. Cara, eu recebo diariamente mensagens, tanto de alunos quanto de clientes, com problemas de performance, problemas com relatórios falhando, e a maioria deles é sempre a mesma causa, pessoal. Ambiente mal dimensionado, pouco otimizado, ambiente sem monitoramento adequado. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês 5 maneiras estratégicas de você não ter esse tipo de problema no seu ambiente e evitar o estouro da sua capacidade e a disponibilidade do Microsoft Fabric. O que a gente vai entender no vídeo de hoje? Vamos entender quais são os conceitos fundamentais de capacidade. A gente vai entender a dimensionar corretamente o seu ambiente. Vamos entender como otimizar os seus workloads e o consumo. Vamos aprender a monitorar a utilização e verificar os gargalos e proteger a sua capacidade de throttling e de indisponibilidade. Se você trabalha com Microsoft Fabric ou com Power BI, esse vídeo ele é obrigatório para você. Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, eu me chamo Sidney Cirqueira, eu sou especialista em Microsoft Fabric, eu já trabalho com Microsoft Fabric muito antes do Microsoft Fabric sair para a produção, tá? Atualmente eu trabalho na Microsoft como Senior Cloud Solution Architect. Então, pessoal, eu conheço um pouco do que eu estou falando aqui sobre Microsoft Fabric, tá? Aqui nesse canal você vai encontrar muito conteúdo sobre Microsoft Fabric. Você pode folhear, você pode olhar esse canal aqui, a quantidade de conteúdo de Microsoft Fabric que tem, e a gente tem muito conteúdo legal daqui pra frente, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso vídeo aqui porque tem muita coisa interessante pra gente ver. Então, começando aqui pelo primeiro tópico, tá? Vamos entender os conceitos mais básicos de capacidade, tá, pessoal? Então, a gente tem aqui o Microsoft Fabric, né, como que vocês podem ver. E, basicamente, pessoal, aqui eu tenho um pipeline. Esse pipeline eu construí ele anteriormente. Para que esse pipeline ele execute, para que ele funcione de ponta a ponta, basicamente, o que a gente vai precisar, pessoal? A gente vai precisar atrelar uma capacidade nesse pipeline, beleza? Basicamente, onde a gente vê isso? A gente vem aqui em configurações de workspace, eu venho no meu licenciamento e percebam que eu já tenho uma capacidade aqui. Estou usando uma capacidade pequena, um F2, esse aqui é um ambiente de teste que eu uso ali para os nossos clubes do livro, né, que acontece todas as quintas-feiras, e ela, para mim, ela é suficiente para que eu possa executar todo o meu processamento de dados aqui, legal? Esse ponto aqui você já sabe, tanto o Fabric quanto o Power BI, agora eles estão concorrendo dentro de uma única capacidade, e essa capacidade, ela tem a quantidade X ali de computação, CPU e memória que vai rodar por debaixo dos panos. Como que eu sei disso, Sidney? Primeiro ponto, pessoal, é você entender o que é uma capacidade, para que serve a capacidade, como que você compra a capacidade, qual que é o licenciamento que você precisa ter, né, dessa capacidade. Capacidade e licenciamento é basicamente a mesma coisa, tá, pessoal? Capacidade é nomenclatura e licenciamento é o que a gente chama ali de SKU, né? Antigamente tinha o P1 do Power BI, esse P1 ele migrou hoje para F64, a gente vai falar um pouquinho disso, e basicamente eles são equivalentes, né? O P1 do Power BI com a F64 do Microsoft Fabric. O que eu gostaria de trazer aqui para vocês, pessoal? Deixa eu olhar a documentação, deixa eu só pegar aqui uma outra documentação que eu separei para vocês. Primeiro ponto, a gente está aqui na documentação do Microsoft Fabric, tá? O intuito aqui não é ler documentação para vocês, mas basicamente a gente tem as licenças do Fabric, assim como eu comentei com vocês, a gente tem lá a licença de F do Fabric e a P, que era do P1, né? Essa licença P1 do Power BI, ela vai deixar de existir muito em breve. Como vocês podem olhar aqui, primeiro ponto que para você entender as questões relacionadas à capacidade é basicamente como que você vai fazer o deployment ali da sua capacidade, tá? Se você pode fazer o deployment de uma capacidade pensando em uma empresa completa em específico, essa empresa ela vai possuir um tenant, né, que é o tenant da Microsoft, não vou entrar tanto em detalhes sobre isso, e você pode ter
múltiplas capacidades para múltiplos workspaces, tá? Isso aqui são maneiras, são setups que você pode fazer no seu ambiente de capacidade. Ou você pode ter um tenant, uma capacidade e um workspace. Lembrando, o workspace ele é atrelado à capacidade, tá? Um workspace pode ter uma única capacidade, mas uma capacidade pode ter vários workspaces atrelados a ela, assim como vocês podem ver nessa imagem aqui, tá? Na primeira imagem a gente tem 3 diferentes capacidades. Aqui ele está simulando como se estivesse nos Estados Unidos, em UK e na Alemanha, por exemplo. E cada uma dessas 3 capacidades, elas vão ter múltiplos workspaces competindo entre elas, tá? E aí aqui na empresa B, basicamente ela tem um tenant, duas capacidades separadas e 2 workspaces para cada capacidade. E aí você divide um tenant para a parte militar e um outro tenant para a parte comercial. Basicamente essa nomenclatura aqui que está na documentação. Beleza? Então descendo aqui um pouco mais, pessoal, ele tem aqui alguns quesitos relacionados a capacidades aqui, tá? E quando a gente desce aqui, a gente vai ter o SKU, que é basicamente o tamanho, e as unidades de computação, tá? Tem todo um cálculo que você faz para você chegar nesse número 2 aqui, tá? O número 4, tem o valor que a gente multiplica. Depois eu posso fazer isso aqui para vocês, eu acho que não é muito o intuito desse vídeo aqui. Mas basicamente é o que diz respeito à computação, CPU que está rodando por debaixo dos panos, tá? Então percebam, a gente vai da F2 até a 2048, beleza? Então 2048 é um poder computacional absurdo. Comparando com o que o Power BI tinha anteriormente, a gente tem aqui o Power BI, a quantidade de vCores, né? Então percebam, para uma F2 ele tem ali a metade de um vCore. vCore de quê, pessoal? Um vCore de um CPU, beleza? Então a F2 não é um ambiente tão performático assim para você começar a trabalhar ali dentro do seu Microsoft Fabric. Mas lembrando, aqui a gente está trabalhando com CPUs novas, com computação nova. Então, cara, metade de um CPU já é suficiente. Eu conheço empresas que rodam na F2. Legal? Quando a gente vai para uma F4, eu já tenho metade de um CPU inteiro. Então, cara, as coisas já vão aumentando. Quando eu venho aqui para F8, eu já tenho 1. Quando eu venho aqui para F64, que é o equivalente do Microsoft Fabric com a P1 do Power BI, eu já tenho 8 vCores rodando para eu processar. A F4 já é uma capacidade assim suficiente. Inclusive, se você quer testar o Microsoft Fabric, antigamente nas licenças trial, a Microsoft disponibilizava uma F64. Hoje não mais, tá, pessoal? Hoje ela tá uma F4, isso está até na documentação, não vou entrar nesse detalhe de licenciamento agora, tá? Mas basicamente está entre uma F4 e dependendo do cliente, a Microsoft para teste libera uma F64. Eu creio que aqui nessa documentação deve ter alguma coisa relacionada a isso, beleza? Então vou descendo aqui mais, ele tem outras coisas relacionadas aqui ao tipo de licenciamento, quando que você precisa de uma licença Pro, quando você precisa de uma licença Premium, também não vou entrar muito nesse detalhe. O grande ponto aqui é o seguinte, tá? Até aconteceu isso recentemente com um cliente meu. O cliente tinha uma capacidade F64. Quando você tem uma capacidade F64 e ela é equivalente a um P1 do Power BI, basicamente os seus usuários de visualização de relatório, eles não precisam de licenciamento. Isso está documentado, está nessa documentação aqui, tá? E o que o cliente fez? Ele migrou da F64, quebrou para e dividiu a capacidade em 2 pedaços, tá? E nesses 2 pedaços ele botou uma F4. Quando ele tentou acessar os relatórios na F4, o que aconteceu? Os usuários não tinham licenciamento de visualização. E aí, basicamente, ele precisou comprar licenciamentos de Power BI Pro, tá? Então, pessoal, isso aqui é um conceito básico que você precisa saber, você precisa entender o licenciamento para que você coloque o seu Microsoft Fabric barra Power BI em ambiente produtivo, tá? E aqui ele tem todas as funcionalidades por PPU, né? Que é o que o pessoal chama, tá? E aqui tem mais cenário de licenciamento, não vou ficar entrando muito na documentação, tá, pessoal? Mas basicamente vocês precisam saber que uma capacidade
para um workspace. Dependendo do seu ambiente, você pode separar em múltiplos workspaces, múltiplas capacidades. Isso vai depender do design, tá, pessoal? E quando eu falo do design, a gente entra no nosso segundo quesito aqui, que é o dimensionamento correto do seu ambiente. Beleza, você já sabe o que é capacidade, você já sabe para que serve, você já sabe que roda uma computação ali por debaixo dos panos. E aí agora o que a gente precisa entender? Como que eu dimensiono o meu ambiente, tá, pessoal? Olha só que interessante, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Recentemente, eu tive uma conversa com um dos meus alunos e basicamente ele falou o seguinte: Sidney, eu gostaria de entender até quanto que a minha capacidade F64 ela escala. Quanto de processamento eu consigo colocar lá dentro de uma capacidade F64? Eu falei, cara, depende. O que você tem de processamento aí? E aí ele me mostrou esse gráfico. Isso é o que ele tem hoje no ambiente dele, tá, pessoal? Esse gráfico é um gráfico do Capacity Metrics. Eu vou falar um pouquinho do Capacity Metrics mais pra frente, tá, pessoal? Mas basicamente esse aqui é o gráfico do ambiente dele. Ele falou, olha, Sidney, hoje nós temos um ambiente heavy de utilização de relatórios do Power BI. Então eles tinham antigamente uma P1, migraram para uma F64 e essa é a visão do ambiente deles. Qual que era a ideia? Eles gostariam de migrar todos os processos antigos deles, ETLs, que estavam feitos ali no Dataflow Gen 1, ETLs que estavam feitos ali diretamente via DAX, os relatórios deles estavam pesados, dá pra ver nessa imagem aqui, tá, pessoal? E aí, basicamente, ele falou, Sidney, a gente quer refatorar todo o ambiente, mas só que a gente precisa entender quanto que a F64 suporta. E aí eu falei pra ele o seguinte, eu falei, cara, uma F64, ela possui um poder computacional muito alto, mas se você olhar para essa sua imagem do seu ambiente, você está ocupando 50% da capacidade de todo o seu ambiente fixo, tá? Percebam aqui que a gente tem múltiplos dias concorrentes aqui com o mesmo processamento de 50%. Isso aqui é bom ou é ruim? Desse jeito que está aqui, pessoal, tá ok. Se você olhar para o gráfico aqui, em alguns momentos, as atividades iterativas, elas bypassaram ali o 100% da CPU. Ou 100% de capacity units, né? Que é a maneira como o Fabric tarifa, que a Microsoft bila o Microsoft Fabric, beleza? Então, aqui é o 100% da capacidade, é como se fosse o 100% da sua máquina, 100% de memória, 100% de CPU. A partir do momento que estourar esse limite aqui, sua capacidade vai ficar fora do ar, tá, pessoal? É basicamente o que acontece muito entre os ambientes, tá? E aí, olhando para essa imagem aqui, pessoal, a gente consegue ver que se ele refatorar esse ambiente dele aqui, quando eu digo refatorar esse ambiente, eu estou dizendo o seguinte, ele está no Power BI antigo. Eu vou colocar entre aspas antigos, porque ele comentou comigo que tinha muito processo em Dataflow geração 1. Cara, o Dataflow geração 1 ficou lá para trás. Agora a gente migrou para o Fabric, a gente tem múltiplas maneiras diferentes de otimizar o nosso ambiente. Aqui a gente entra na terceira parte desse vídeo, tá? Otimizar os workloads e o consumo. Então, como que eu dimensiono corretamente o meu ambiente aqui, pessoal? Primeiro ponto, né? Na verdade, vou fazer o seguinte, eu vou voltar no item anterior. Como que eu dimensiono o meu ambiente corretamente, tá? E olhando para essa imagem aqui do colega, eu queria pular para o item 3, porque eu estava pensando uma outra coisa aqui ao vivo aqui para vocês, tá? Vamos voltar para a parte de dimensionamento. Se eu tivesse trabalhando juntamente com esse meu aluno que comentou comigo sobre esse ambiente, primeiro ponto que eu ia comentar com ele, você fez uma prova de conceito antes de migrar para uma F64 do Microsoft Fabric, porque eles tinham uma P1, né? É uma questão natural, tudo que é P1 vai migrar para a F64, mas você fez uma prova de conceito, então na documentação, deixa eu voltar aqui para a documentação para mostrar uma questão aqui para vocês. Na documentação, ele tem um ponto aqui, ó, que ele chama Capacity Planning, tá?
como que você planeja a sua capacidade, tá, pessoal? Leiam as documentações da Microsoft, pessoal. A documentação da Microsoft é muito boa. Então, aqui no Capacity Planning Guide, quando você clica aqui, ele tem um guia do que você deve fazer. Então, basicamente, era a primeira coisa que eu ia perguntar para o meu cliente, tá? Aqui ele tem explicando algumas coisas, quais são os objetivos, né? Então, pô, você precisa definir qual que é o budget que você tem que planejar a sua capacidade. A galera gosta de ir direto para botar para funcionar ali o Fabric, né? Mas não, galera, existe um conceito que a gente chama de POC, que é uma prova de conceito, ou seja, você vai pegar um pedaço do seu workload e você vai testar. Como que eu vou testar, Sidney? Contratando uma capacidade gratuita do Microsoft Fabric e colocando isso aqui para rodar. Então você vai pegar um pedaço do seu workload. Naquele exemplo do meu colega, ele tinha tudo em Dataflow Gen 1, migra para o Dataflow Gen 2 e testa. Testa no Gen 1 e depois testa no Gen 2 e vê. Monitora na sua capacidade, monitora, olhando no seu monitoramento, como que vai ficar o gráfico ali. Então você consegue ver, no Gen 1 o gráfico ficou aqui ficou aqui em 50%, tá? Mas eu fiz a conversão do código utilizando o Dataflow Gen 2, ele desceu aproximadamente ali para 25%. Então eu já sei que com o Dataflow Gen 2, que é muito mais otimizado, tá, pessoal? Inclusive, existe a possibilidade de você migrar do Dataflow Gen 1 para o Dataflow Gen 2 automaticamente, tá? Existe uma flag nova, isso é uma funcionalidade bem nova, caso você não saiba. Beleza? Então, basicamente, eu testaria múltiplas possibilidades. Por exemplo, eu testaria otimizar o meu código migrando para SQL, por exemplo, ou para Spark, por exemplo. Então, pessoal, existem muitas possibilidades. Então, aqui nessa documentação, ele traz alguns pontos bem legais, tá? Eu gosto dessa próxima parte aqui da documentação. Deixa eu abrir ela, ó. E aí aqui ele tem, Microsoft Capacity Planning Guide. Beleza? Não só isso, existem múltiplas estratégias, tá, pessoal? Múltiplas estratégias. Eu tô tentando trazer a vara aqui para você poder pescar. Tô dando a vara para você pescar o seu peixe ali e se alimentar ali futuramente, tá? Mas qual que é o cenário? Cara, primeiro você precisa fazer uma prova de conceito. Então ele explica aqui, cara, contrata uma capacidade, uma capacidade free que você tem 60 dias de teste, você tem 2 meses para testar, pessoal. E pega um use case e faz o teste, monitora e estima o seu ambiente. Se você tem um ambiente hoje que já está executando e você sabe como, por exemplo, quantidade de pipelines que roda, quantos batches você tem por dia, quantas horas seu pipeline roda consecutivamente, se você sabe qual que é o tamanho da sua capacidade, por exemplo, se você sabe qual que é o tamanho dos dados que você vai utilizar, quantos usuários se conectam, cara, você consegue fazer uma estimativa. Não existe eu falar assim, olha, para esse workload eu vou, certeza absoluta, usar uma F64. Cara, você tem uma estimativa. Então, com essa estimativa, você vai saber se dá para aumentar um pouco a capacidade, se dá para baixar um pouquinho mais, se dá para otimizar o seu ambiente. Então, nessa imagem aqui, o que ele fala? Faça sua prova de conceito primeiro. Depois, saia de desenvolvimento e faça um piloto, né? Então, o que é um piloto? É um ambiente pré-produtivo, né? Então, ali você vai aumentando gradativamente ali a utilização, vai colocando mais usuários para trabalhar naquele novo ambiente de piloto. Você vai monitorar o consumo, você vai tunar ali aquele ambiente, deixar tudo bem redondinho para que você consiga mover para produção. E aí, quando você mover para produção, pessoal, você vai saber basicamente qual que vai ser o SKU que você vai olhar ali. Você vai usar se é uma F64, se é uma F16, se é uma F8, depende, tá, pessoal? Então, basicamente, a documentação da Microsoft, ela é absurda. Então aqui ele tem todas as fases. A fase da prova de conceito, todo mundo vai lá para a camada final, tá? Um ponto muito interessante, pessoal, isolamento de ambiente. Então, separa o seu ambiente, em vez de colocar tudo num ambiente produtivo, testa. Faz o desenvolvimento em um ambiente de desenvolvimento, num ambiente de teste, cria uma capacidade separada. Não faz tudo no mesmo bolo, não. Mais um exemplo. Essa semana a gente discutindo com um grupo de alunos ali, o colega estava querendo colocar parte de QA com a parte produtiva, com parte de relatórios em 2 capacidades separadas. Eu falei, não, cara, você tem que isolar. QA é QA, produção é produção.
A área de relatórios é outra situação, tá, pessoal? Então, entendam, leiam as documentações, tá, pessoal? A galera gosta muito de ir para a prática. Eu sou um cara que eu gosto de estimar tudo, entender todos os meus pormenores antes de eu ir para o desenvolvimento mesmo de código, para produção, tá? Então, aqui nessa documentação, ele mostra tudo bonitinho pra gente, como que a gente estima a capacidade. Cara, a documentação da Microsoft é sensacional, tá? Então, aqui falo assim, olha, você tem isso aqui. Então, você vai lá e trabalha em cima disso. Legal? Terceiro ponto ali. Como que a gente otimiza como que a gente otimiza os nossos workloads? Como que a gente otimiza o nosso consumo? Primeiro ponto, pessoal, a gente tem que monitorar, né? Então, voltando aqui para essa imagem, como que eu vou otimizar essa imagem? Cara, eu já tenho uma foto aqui. Legal? Então, eu tenho essa foto, eu consigo entender quais são os gargalos, eu consigo ver ali que aproximadamente, eu já sei qual que é esse workload, no caso aqui são data flows rodando, eu preciso otimizar o data flow Gen 1 para Gen 2, ou basicamente eu preciso converter o meu código, em vez de eu usar DAX, eu usar SQL, ou em vez de eu usar DAX, eu usar PySpark, porque quando a gente está vindo de Power BI para Microsoft Fabric, cara, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. O Fabric com o Power BI, ele abriu os horizontes assim para quem era analista. Agora a gente tem múltiplas possibilidades de trabalhar. Tem SQL, tem Spark, tem KQL, tem Streaming, cara, tem muitas possibilidades. Então eu posso refatorar o meu ambiente. Para isso, eu preciso monitorar a utilização. Como que eu monitoro a utilização? Olha só, pessoal. Isso aqui é um exemplo. Se vocês prestarem atenção, o cliente está usando uma capacidade F4, beleza? Olha a utilização desse cliente aqui. Ele está com aproximadamente 236% acima da utilização da capacidade dele. E olha aqui o pico de utilização, 470.000%. Olha isso aqui, ó. Aqui, ó, 500.000%. Aqui nessa imagem ele não mostra direitinho, tá? Mas vocês já conseguem ver que o pico de utilização do Microsoft Fabric ele tá absurdo. Só que como que eu monitoro? Como que eu sei que a minha capacidade ela tá ruim, tá? Eu bato o olho nesse gráfico, isso aqui é o Capacity Metrics, tá, pessoal? Não vou entrar tantos detalhes do Capacity Metric, mas esse aqui é o Capacity Metric e ele tem aqui as Capacity Units. E percebam, eu tenho um ofensor, né? Tá? Que é um pipeline. Esse pipeline aqui provavelmente, tá, pessoal? Provavelmente, eu já sei o que aconteceu com esse pipeline, mas o que eu diria que provavelmente ele está fazendo alguma operação de loop ali. Ou seja, ele tem um banco de dados e nesse banco de dados ele está fazendo alguma iteração de cópia e ele está consumindo muito recurso. Dependendo do tipo de banco que esse colega aqui utiliza, ele pode mudar a estratégia. Em vez de fazer loops para trazer as tabelas para dentro do banco de dados, ele pode se conectar direto via Spark, por exemplo. Ele pode levar o dado todo de uma vez para dentro do Fabric, como por exemplo. Ele pode usar um mirroring, como por exemplo. Tá? Então, essas são as maneiras como que você pode otimizar o seu código. Tá? Você pode otimizar os seus processos. Então, não é só porque você está usando determinado tipo de tecnologia que você não pode mudar a sua estratégia de carga, por exemplo, sua estratégia de processamento. Então, naquele exemplo do Dataflow Gen 2, basicamente, Gen 1, basicamente eu monitoraria aqui utilizando o Capacity Metrics, eu olharia quem que estava sendo o ofensor, pegava aquele pedaço de informação, aquele pedaço ali ofensor e o que eu faria? Refatorava o código. Tá? Então eu já eliminaria um gargalo no meu ambiente. E aí, se você olhar aqui nesse gráfico, a gente consegue ver que, cara, a utilização ela tá absurda. Olha aqui, ó, a utilização tá lá em cima. Isso aqui é ruim, pessoal. Então, primeira coisa que vocês precisam entender é olhar para o Capacity Metric para que vocês consigam monitorar a utilização do seu ambiente, identificar quais são os seus gargalos. Identifiquei qual é o gargalo nesse meu workload aqui, por exemplo, agora eu vou trabalhar em cima desse cara, tá? Então, basicamente isso. Você consegue bater o olho e consegue ver que, olha isso aqui. 2 pontos que você precisa entender muito bem aqui dentro do Microsoft Fabric. O que são operações iterativas e o que são operações de background. Legal? Eu vou voltar aqui para a documentação para eu mostrar um ponto bem interessante aqui para vocês. Deixa eu
Deixa eu ver se tem isso aqui nessa mesma documentação aqui. Tal. Deixa eu ver. Capacity Operations. Deixa eu ver se está aqui. Calma aí. Não, já achei aqui. Só um segundo. Fabric Operations. Então, beleza. Primeiro ponto que você precisa entender aqui, pessoal, o que são operações iterativas e o que são operações de background. A grosso modo, não vou ler demais aqui para vocês precisam saber que todas as requisições sobre demanda que são acionadas pelos usuários via interface gráfica, como por exemplo, uma consulta a um modelo de dados, tá? Que é gerada por um relatório. Ou seja, você tem um relatório, esse relatório consulta um modelo de dados, isso é chamado de operação iterativa, beleza? Basicamente, existem outras operações que não são acionadas por relatórios, como por exemplo, quando você está mexendo no slicer ali do Power BI, como por exemplo, e também você está trabalhando com SQL ou DAX direto nos modelos, tá? Então, isso aqui também são operações iterativas, beleza? O que é operação de background? Tudo que está rodando há bastante tempo nos modelos semânticos ou com data flows, beleza, pessoal? A atualização de data flows, eles consideram como operações de background. Se vocês olham esses dois pontos importantes, iterativo e background, você já consegue saber o que está acontecendo no seu ambiente, tá? Então, para monitorar, pessoal, para que você tenha a noção do que está acontecendo no seu ambiente, você precisa obrigatoriamente entender esses dois pontos, tá? E aí eu recomendo, leiam essa documentação. Cara, a documentação de capacidade, ela é absurda, tá? Então, descendo aqui um pouquinho mais, ele tem quais são todas as operações que o Fabric executa. Beleza. Data Factory. O que é background? Então, já consigo ver aqui que o Dataflow Gentoo, eu tenho operações de background. Se eu descer um pouquinho mais aqui, ó, eu já vejo que para bancos de dados eu tenho operações iterativas. Opa, o storage alocado eu tenho operação de background. Se eu descer um pouquinho aqui mais para Data Warehouse, né? Uma consulta no Data Warehouse, já sei que é background. Então você consegue olhar lá no seu relatório de monitoramento do Microsoft Fabric e você consegue entender, tá? Então monitorem seu ambiente. Cara, pessoal, premissas básicas. Começou a trabalhar com o Workspace do Microsoft Fabric, instale o Capacity Metrics, tá? Capacity Metrics tem uma documentação aqui bem bacana, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Tem uma documentação bem interessante, deixa eu ver se eu vou achar ela aqui. Aqui ele está falando das métricas, deixa eu ver se eu clicar aqui, se ele vai jogar na documentação correta. Isso aqui, ó. Entendendo as métricas de computação do Capacity Metric. Então ele tem os cards, ele tem mostrando quais são os charts, olha aqui que legal, ó. Ele mostra aqui o que é a utilização de Capacity Metrics, ele fala o que é background, ele fala o que é iterativo. Então tem toda uma questão de throttling, boosting, smoothing. Tem um vídeo meu, eu vou deixar no final desse vídeo aqui, tá, pessoal? Com certeza absoluta, quando você olhar esse vídeo, que você vê esse vídeo, você vai entender o que acontece por debaixo dos panos no Microsoft Fabric, tá? Ele tem um conceito de rejeição. Aqui, ó, ele, dependendo da utilização, a Microsoft ele te entrega o que a gente chama de boosting, tá? Vou só resumir aqui para vocês. Se você está utilizando aquele boosting por muito tempo, ele vai te dar 10 minutos para você utilizar aquilo. Se você passar dos 10 minutos, ele traz para a gente o que a gente chama de interactive delay. Então, entre 10 e 60 minutos, o seu ambiente vai ficar mais lento. Tá? E a partir desses 60 minutos até 1 hora, você vai começar a ter rejeições iterativas. Então você sabe o que é iterativo, você sabe o que é background, que eu já expliquei para vocês, e basicamente o seu ambiente vai começar a falhar, pô. E tá aqui, galera, tá documentado. Geralmente o pessoal manda mensagem assim: Sidney, meu ambiente está fora do ar. Tá documentado isso aqui. Se você lesse a documentação, você saberia por que seu ambiente está fora do ar. Então, aprenda a monitorar o seu ambiente. Eu vou pegar esse exemplo aqui e vou voltar lá pro slide. Lembra aqui? Iterative delay. Olha aqui o tempo, ó. Isso aqui está no relatório. Isso aqui está no relatório. Então, ele tem 10 minutos para conseguir executar esse processamento aqui. Só que esse processamento aqui está muito absurdo.
ele não vai conseguir executar esse processamento aqui em 10 minutos. Percebam, pessoal, que ele passou 5.000% da capacidade. Isso aqui é um cenário, tipo, exagerado, tá? Isso aqui é um cenário exagerado. Ele passou 5.000%, ou seja, o ambiente desse colega, tudo que for de operação iterativa, começou a ser rejeitado, tá? Então, olha aqui, rejeição. O que é rejeição? Todo mundo que tentar executar qualquer coisa dentro do seu ambiente, essa linha aqui, ó, essa linha aqui é a linha da capacidade. Olha o tanto que o cliente extrapolou a capacidade. O que vocês acham que aconteceram aqui, pessoal? Basicamente, o cliente ele não estimou o ambiente dele, ele não monitorou, o ambiente dele é um AF4. Beleza que é um AF4, mas eu conseguiria reduzir isso aqui com certeza absoluta. Tá? Então dá para reduzir, você tem que entender os pormenores. Então volta para aquela imagem lá e olha que, poxa, eu já sei qual que é meu ofensor. Agora basicamente eu preciso eliminar o que está afetando a minha capacidade. Boa? Então percebam que ele tem vários pequenos picos e depois ele dá um pico gigantesco assim. Muita utilização, falta de monitoramento, falta de otimização. Já dei aqui a faca e o queijo para que vocês possam fazer o lanche de vocês aí, tá? Então eu tive rejeição. Rejeição, seu ambiente vai começar a falhar. E ninguém vai conseguir se conectar mais no seu ambiente. Dependendo do ambiente, se você tiver múltiplas domínios, múltiplas áreas de negócio conectadas no seu ambiente, todo mundo vai ficar fora do ar. Beleza? Então isso aqui é muito, mas muito importante você entender, tá, pessoal? E aí, o último ponto aqui, antes da gente entrar no último tópico, né? Porque aqui nós já falamos de quais são os conceitos fundamentais iniciais de capacidade. A gente entendeu que você tem que dimensionar o seu ambiente corretamente. A gente entendeu como que você otimiza os seus workloads e o consumo, né? Ou seja, fazendo troubleshooting, fazendo tuning, tá? Lá na certificação, na prova DP600, uma das coisas que mais cobra é monitoramento e otimização de ambiente, pô. Então, se você estiver estudando bem para DP600, você sabe que você precisa otimizar o seu ambiente. Legal? Quarto ponto, monitoramento de utilização e identificação de gargalos. Então, a gente viu no monitoramento aqui como que a gente identifica os gargalos. Eu preciso monitorar, eu preciso saber como que o meu ambiente está. Pessoal, a Microsoft recomenda que o seu ambiente ele fique abaixo ali de 80%. Isso está na documentação também. Eu vou deixar todas essas documentação aqui no descritivo desse vídeo. Beleza, pessoal? Então, bom, isso aqui é mais um exemplo, tá? Esse exemplo aqui é bem interessante. Eu tenho vários exemplos, é porque em um vídeo só não cabe, tá, pessoal? Mas vamos lá. Nesse exemplo aqui, o cliente começava o processamento dele, né, processamento de background. Percebam que esse processamento ele ia subindo até atingir o 100% da capacidade, legal? E depois ele dava um pico absurdo aqui até 300%. O que isso significa, pessoal? Isso aqui significa duas coisas. Percebam esse comportamento, tá? Aqui, no background, ele começou a usar o que a gente chama de boosting, né? Ele tentou fazer o smoothing. O smoothing basicamente assistam o vídeo que eu vou deixar aqui no final que vocês vão entender o que é boosting, o que é smoothing, o que é throttling. O throttling é basicamente você começar a ter rejeição no seu ambiente, tá? Primeiramente fica lento e depois você começa a ter rejeição de conexões e depois tudo para. É basicamente assim que funciona. Nesse exemplo aqui, o cliente ele começou a processar ali no dia a dia dele, né? Percebam que aqui a gente tem a janela de um dia. E aí, basicamente, quando a capacidade dele ia atingir o 100%, ele dava um picozão bem grandão aqui e depois parava. O que significa esse parado aqui? Significa o que o cliente estava pausando a capacidade. E aí, quando você pausa a capacidade e você consumir um recurso mais do que o necessário, a Microsoft ela vai te cobrar depois por essa utilização. Então, para não usar a utilização que a Microsoft tá te dando a mais, para que você não pague a mais, você tem que entender algumas técnicas aqui. Então, o que o cliente fazia? Pensava que estava restartando o cluster. E aí ele ficava um tempo parado, depois que ele ligava o ambiente de novo, olha o que acontecia com o comportamento de novo. Ó. Subia, aí o cliente ia lá e pausava. Ó. Ia lá em cima e pausava. E aí a Microsoft vai começar a te cobrar. Vai te cobrar e percebam esse comportamento. Aqui ele já conseguiu diminuir um pouco, mas ele sempre estava pausando. Beleza? Então ele diminuiu o workload dele aqui, mas ele ainda estava devendo. Esses picos aqui é a Microsoft te cobrando
pelo que você consumiu ao longo do tempo, sendo que a sua capacidade não estava otimizada. Então você precisa otimizar o seu ambiente, pessoal. E para finalizar, como que eu protejo a minha capacidade? Como que eu evito que essas coisas, esses throttlings e essas rejeições aconteçam, tá? Primeiro ponto, pessoal, monitoramento. Monitorem. Entendam o seu ambiente, otimizem o seu ambiente, deixem ele rodando no fino, antes de escalar, tá, pessoal? Escalar é a última coisa que você vai fazer. Quando eu falo escalar, eu estou dizendo aumentar a capacidade. Você só aumenta a capacidade a partir do momento que seu ambiente já está acima da média, que é 80%. Beleza? Então, voltando aqui para aquele nosso primeiro slide, a média de processamento desse nosso cliente aqui era 50%. Para o workload dele estava ok, ele deu alguns picos aqui, mas nada que afetasse tanto assim a capacidade dele, né? Dependendo do que ele fosse fazer. No caso dele, ele ia refatorar, beleza? Então, já que ele não refatorou ainda, 50% abaixo, a média, isso aqui é uma média, tá, pessoal? Abaixo de 50% tá ok. Beleza? Então, aprendam a monitorar, aprendam a otimizar o seu ambiente. Como que eu protejo? Como que eu evito essas coisas? Cara, existem múltiplas técnicas, tá? Dentro da capacidade no Microsoft Fabric, você consegue monitorar, você consegue enviar e-mails, você consegue colocar um limite. Então, quando tiver X limite, eu quero que você me avise, que você me mande um e-mail, que você barre as conexões e chegar até um 80%. E ela tem um conceito que eu vou olhar aqui na documentação, que ele chama de Surge Protection. Surge Protection, basicamente, ela vai evitar que a sua capacidade ela estoure. Tá? Os seus consumos de background que está rodando em background, ele vai evitar isso. E aqui ele tem toda uma técnica. Tá? Então, beleza. As operações de rejeição de background, o que vai determinar que essas ações estejam ativas? Então, tem um limite que você seta ali, ele vai se aplicar ali em um período de 24 horas, que a percentagem de background esteja alta. Então, existem algumas técnicas para que você possa configurar isso, tá? Então, só quem é administrador da capacidade consegue ver isso aqui, tá? Para quê? Para que você evite o throttling e a rejeição de background. Então, você pode habilitar o que a gente chama de Surge Protection. Isso aqui, antigamente, ele estava em preview, não está em preview mais, tá? Então você pode implementar em ambiente de produção. E aqui ele te mostra quais são as configurações que você precisa fazer. Vai nas configurações de capacidade, vai lá no Surge Protection, ativa as operações de background, deixa on e você vai setar a limitação. Recomendo que você leiam essa documentação, tá? Tem aqui várias técnicas para você ativar, ver quando está sobrecarregado. Ele tem aqui os eventos de sistema, tá? Então, onde que eu vejo esses eventos de sistema? Se você olhar aqui no monitoramento, ele tem aqui os eventos de sistema. Então, ele mostra a utilização, ele mostra qual que é o pico, ele mostra o throttling que eu mandei para vocês aqui nas próximas imagens, tá? Primeiro começa a ficar lento, depois ele começa a ter rejeição e ele mostra tudo isso também aqui nos eventos de sistema, tá? Então, quando você configura o Surge Protection, que é para você proteger, você consegue alertar, tá, pessoal? É possível você alertar os seus usuários administrativos para que você saiba o que está acontecendo. Sua capacidade bateu acima de 60%. Sua capacidade bateu acima de 80%. Então, existem múltiplas possibilidades de você monitorar o seu ambiente, tá? Então, e proteger também, nesse exemplo, eu recomendo para vocês darem uma lida nessa documentação de Surge Protection, tá? Vou deixar todo esse documento aqui nesse vídeo, tá, pessoal? Nesse vídeo, a gente falou de entender quais são os conceitos fundamentais de capacidade, determinar corretamente quais são os ambientes, vou deixar toda a documentação aqui, como que você otimiza e monitora o consumo, como que você monitora a utilização e quais são os gargalos que estão consumindo a sua capacidade e como que você protege a sua capacidade ali com o Surge Protection, tá? Eu ia trazer aqui para vocês um monitoramento avançado, não cabe em um vídeo a gente falar tudo sobre isso, existem múltiplas técnicas para um monitoramento avançado, mas eu recomendo que vocês comecem pelo Capacity Metrics, tá? Essa tabela aqui, ela é extremamente importante, é
extremamente importante que você entenda o que é throttling, o que é boosting, o que é smoothing. O vídeo que vai estar no final aqui, pessoal, ele é um vídeo completaço explicando o que é throttling, boosting, smoothing, que são coisas que você precisa aprender. Cara, para de se preocupar só com SQL, só com Python, se preocupa também como que você vai administrar a sua capacidade, tá? Se esse vídeo fez sentido aqui para você, tá, pessoal? Compartilha ele com seus amigos, compartilha nos seus grupos lá de WhatsApp, compartilha nos seus grupos da empresa. E se você gostou desse vídeo, aproveita e deixa o like. Assim, o algoritmo do YouTube, ele entende que esse vídeo é relevante. Esse ano eu tenho bastante conteúdo para trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado demais. Assistam o vídeo que eu vou deixar aqui no final, porque ele é de extrema importância para você que está trabalhando com a parte de gerenciamento, gestão das capacidades do seu Microsoft Fabric. Você não pode deixar de entender isso, beleza? Esse vídeo foi um vídeo longo, eu espero que você tenha gostado, tem muito conteúdo pra gente passar aqui, pessoal, então eu espero que você tenha gostado, vejo vocês nos próximos vídeos, um abraço e até logo.